Olá, pessoal, tudo bem? Agora sim, eu vou repetir tudo, então. Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso painel número 11. Nós vamos discutir aqui a responsabilidade de provedores de internet perante o Supremo Tribunal Federal. É um assunto extremamente atual, um assunto bastante controverso, com muitas nuances, e interessante que não é um assunto exclusivo do Brasil, é algo que vem sendo discutido no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, como equilibrar a questão da liberdade de expressão com a necessidade também de se coibir conteúdos ilegais que acabam produzindo para a sociedade um efeito muito negativo. E esse, aliás, é o tema do nosso congresso, né? A API como indutora da igualdade social. E é por isso que esse assunto é tão importante, tão relevante. Ele é objeto de dois temas com repercussão geral no STF, dois recursos extraordinários, o 987 e o 533, da relatoria dos ministros Luiz Fux e Dias Toffoli. E o objetivo aqui do nosso painel é transmitir para vocês quais são os argumentos, quais são os diferentes pontos de vista de uma maneira extremamente democrática, de maneira que a gente debata aqui qual seria um ponto de equilíbrio, qual seria a melhor abordagem possível. E para isso a gente conta aqui com a presença de duas estrelas desse assunto, pessoas extremamente qualificadas. Eu até pedi licença a ambos antes do painel para resumir um pouco do currículo, porque são currículos extensos, pessoas extremamente preparadas, com ampla atuação acadêmica e profissional. Tenho aqui do meu lado esquerdo a Andrea Saad, que é advogada especializada em direito regulatório, privacidade e proteção de dados pessoais. Ela atua há mais de 15 anos no setor privado, passou por vários escritórios, trabalhou no Cleary, em Washington, e hoje é diretora jurídica do Grupo Globo. Então, Andrea, bem-vinda, vai ser ótimo te ouvir aqui. E do meu lado direito, lado esquerdo de vocês, eu tenho o João Brant. João é atual secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Regulação e Políticas de Comunicação pela London School of Economics e graduação em Comunicação Social com habilitação em Rádio e TV pela USP. João, também um prazer te ter aqui. A gente combinou que a Andrea começaria com uma apresentação, logo em seguida eu passo a palavra para o João e a gente deixou um tempinho no final para perguntas. Então, Andrea, fique à vontade para a sua apresentação. Bom, gente, bom dia a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer a BPI pelo convite. É um prazer e uma honra participar desse painel aqui com o João, com o Zé Mauro. E, dando início aqui já à minha fala, eu queria... Obrigada. Eu queria aqui começar falando de um conceito econômico que eu acho que ele é muito importante para esse debate que vem acontecendo hoje no STF, que é o conceito dos incentivos, né? Incentivos são benefícios ou punições que são criados para se induzir uma pessoa a se comportar de uma determinada forma, né? É muito comum que leis, regulamentos, regulações usem essa ferramenta ou para estimular algum comportamento que seja considerado socialmente aceitável, né, ou, na verdade, desejável, ou inibir uma atitude que seja considerada socialmente reprovável. As regras de responsabilização civil, e aí já começando a entrar no nosso tema, elas são um exemplo disso, né? Elas têm o propósito mais óbvio de amparar a vítima e garantir uma indenização pelo dano causado, mas por trás dela a gente tem um sistema de incentivos bastante importante, né? Porque, de fato, a partir do momento em que você estabelece que quem causar um dano vai ficar obrigado a reparar, como está escrito no nosso artigo 927, você faz com que as pessoas considerem esse risco na hora de tomar a decisão, né? E aí, portanto, passem a ou adotar cautelas para evitar que o dano aconteça, ou, se esse dano acontecer, tomar medidas para minimizar esse dano, né? E aqui dando um exemplo bem gráfico, bem pueril, tá, gente? Mas só para ilustrar aqui o raciocínio de qual é a lógica de um sistema de responsabilização civil. Tem uma pessoa comendo uma banana na rua, e ela termina de comer essa banana e ela tem uma casca de banana na mão. Ela tem duas opções, ou ela joga na calçada ou ela joga no lixo, né? Agora, se ela jogar na calçada, pode vir uma pessoa atrás e escorregar nessa casca, e essa pessoa que jogou a casca de banana vai ser processada e ela vai ser, enfim, condenada a pagar uma indenização, né? Então,
nesse meu exemplo, essa pessoa vai refletir sobre esse risco e vai decidir, por conta disso, jogar a casca de banana no lixo. Então, aqui é um exemplo de um sistema de incentivos, de uma regra de responsabilidade civil que funcionou, né? Agora, trazendo este raciocínio para as redes sociais, para as plataformas digitais, que aí eu consigo colocar o meu segundo pé no nosso tema. Em princípio, uma pessoa que posta um conteúdo que ofenda a honra de alguém, por exemplo, ela pode ser processada e ela pode ser condenada a pagar uma indenização. Só que na internet nada é tão simples assim, né? É muito fácil que você, numa rede social, consiga postar um conteúdo ofensivo de forma anônima, com perfil falso, né? E aí, nesse contexto, o sistema de responsabilização civil ele não funciona muito bem, né? Primeiro que ele deixa de dar amparo à vítima, né? Porque a vítima não consegue identificar o seu ofensor e não consegue buscar a indenização. Além disso, o sistema de incentivos aqui também falha, né? Porque se eu sei que eu não vou ser identificada, ou pelo menos desconfio disso, eu não considero o risco da responsabilização antes de tomar a minha decisão. Então, eu vou ficar muito à vontade para postar o que eu quiser, inclusive em conteúdo que ofenda a honra de alguém. Nesse contexto que surge essa ideia de uma responsabilização, de um regime especial de responsabilização das plataformas pelo conteúdo dos usuários, né? Esse regime especial ele faz sentido. Primeiro, porque as plataformas elas têm muita visibilidade, né? Então, é mais simples para os usuários buscarem a sua indenização perante as plataformas. E, além disso, as plataformas elas estão numa posição muito privilegiada de intermediário. Elas fazem intermediação entre quem consome o conteúdo e quem posta o conteúdo. Então, ela consegue, dessa posição, prevenir o dano, eventualmente, bloqueando o conteúdo antes dele ser postado. E eles conseguem minimizar o dano, porque se o conteúdo ainda assim for postado, eles conseguem retirar esse conteúdo muito rapidamente. A gente tem alguns possíveis regimes de responsabilização pelo conteúdo dos usuários, né? Num extremo, a gente tem a imunidade, que na verdade é a negação dessa responsabilização, que é o sistema que vige hoje nos Estados Unidos, com exceção, enfim, dos casos que envolvem violação a direitos autorais. Mas, em regra, as plataformas elas não são responsabilizadas pelo conteúdo dos usuários. No outro extremo, a gente tem a responsabilidade objetiva, né, aquela que prescinde de culpa. E entre os dois extremos, a gente tem regimes intermediários. Então, a gente pode ter, por exemplo, o regime da responsabilidade subjetiva limitada, que acontece a partir da notificação extrajudicial, que é conhecido como Notice and Takedown. E a gente pode ter também um regime da responsabilidade subjetiva limitada, que começa a acontecer a partir da ordem judicial específica. 2007, 2008, mais ou menos, na época do florescimento das redes sociais, aqui no Brasil a gente começou a ter alguns julgados, especialmente no TJ de São Paulo, que reconheciam a responsabilidade objetiva das plataformas. E isso acontecia com base em dois argumentos. Primeiro, risco do negócio, e aí eles aplicavam o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, ou defeito na prestação do serviço, e aí eles aplicavam a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Com o tempo, no entanto, o STJ começou a rejeitar essa lógica da responsabilidade objetiva com base no argumento jurídico. O que eles entendiam era que a postagem de um conteúdo danoso, de um conteúdo ofensivo, ele não fazia parte do risco que era intrínseco a essa prestação de serviço de rede social. Esse pensamento do STJ, na época, era muito coerente com o que vinha acontecendo fora do Brasil, né? A gente tinha, nessa época do florescimento das redes sociais, um entendimento se firmando no sentido que tudo bem responsabilizar as plataformas, mas é preciso que essa responsabilidade seja limitada. E fazia sentido esse pensamento, porque as plataformas, na época, eram vistas como grandes hospedeiras de conteúdo, né? Plataformas que passivamente, de fato, recebiam aquele conteúdo do usuário. Então, o entendimento, e aí a gente tem, enfim, acadêmicos conhecidos, renomados, instituições como a própria OCDE, que está aqui no meu slide, e a Unesco, entendiam que, diante dessa situação, né, de uma série de plataformas que são meras hospedeiras, se elas fossem sujeitas, né, a uma responsabilização muito estrita, isso criaria, primeiro, na lógica de prevenção, um incentivo a um monitoramento generalizado dos conteúdos, e aí, se esse conteúdo, né, esse conteúdo problemático fosse postado, geraria nas plataformas o incentivo de retirar, né, seguindo uma lógica de, na dúvida, a gente bloqueia, né, e isso, no entendimento da época, iria contra a liberdade de expressão e favoreceria a censura.
Então, seguindo essa lógica, o STJ começou a aplicar este regime específico do Notice and Takedown, ou seja, existe uma imunidade da plataforma até o momento em que ela recebe uma notificação extrajudicial e ela toma conhecimento a respeito daquele conteúdo problemático. Esse regime, ele não gerava um incentivo à prevenção, né, porque de fato a plataforma ela só é responsabilizada a partir da tomada de conhecimento, mas ele gerava um bom incentivo à minimização do dano, né, já que a plataforma, se ela passa a ser responsável quando ela recebe a notificação extrajudicial, ela tem incentivo para receber aquela notificação extrajudicial, analisar com cuidado isso, ela entender que o conteúdo de fato é problemático, ela tem um incentivo para retirar esse conteúdo muito rapidamente. Só que aí veio o Marco Civil da Internet. E o Marco Civil da Internet, ele resolveu não seguir com o modelo do STJ. Né? Ele resolveu fazer uma calibragem extra. Então, ele ampliou o período de imunidade e falou assim, não, então agora a imunidade ela vai até o momento da ordem judicial específica. Então, mudou o que vinha sendo feito no STJ. E aí, esse é o texto do nosso artigo 19, né, colocando a ordem judicial específica como referência para o momento da responsabilização, e é um artigo, inclusive, que se justifica, né, e ele fala justamente de liberdade de expressão e impedimento à censura. A gente tem duas exceções importantes para esse artigo. Primeiro, conteúdos que violam direitos autorais e conteúdos que violam a intimidade sexual, que eles chamam de pornografia de vingança, esses continuam sujeitos ao regime do Notice and Takedown. Todo o resto fica sujeito ao regime do caput do artigo 19. Né? E é esse artigo que a gente está discutindo no STF, né? A constitucionalidade desse artigo. Por que eu fiz essa digressão não muito curta, né? E aí, pelo tempo, eu já peço desculpas. Eu acho que esse histórico, ele dá elementos muito importantes para os argumentos e aí eu já vou dar o spoiler da minha posição, pela inconstitucionalidade do artigo 19. Tá? E aí que eu vou dar os argumentos pelos quais eu acho que esse artigo é, de fato, inconstitucional. Em primeiro lugar, o artigo 19, ele limita a tutela dos direitos fundamentais. Muito importante a gente lembrar do artigo 5º, inciso 10º, da nossa Constituição, porque ela garante a reparação integral dos danos morais e patrimoniais, enfim, que acontecem em decorrência de uma violação ao direito de imagem, ao direito à honra, ao direito à intimidade. O artigo 19, no entanto, estabelece que as plataformas têm uma imunidade até o momento que elas recebem uma ordem judicial específica. Né? Então, isso contraria o espírito da Constituição Federal, que é o espírito da reparação integral. Além disso, o artigo 19, ele cria uma hierarquia entre direitos fundamentais. Lembra que eu mencionei agora há pouco que violações à intimidade sexual, né, então a pornografia de vingança, ela fica sujeita ao sistema que é muito mais facilitado do Notice and Takedown. Né? Todo o resto todas as outras violações a direitos fundamentais ficam sujeitos ao regime muito mais estrito do artigo 19. Né? Então, de alguma forma, o Marco Civil da Internet, ele privilegia este direito específico à intimidade sexual em detrimento dos outros. Então, quem sofre um dano à honra, à privacidade, precisa seguir o regime muito mais estrito do artigo 19. Né? Isso cria uma diferenciação entre os direitos, uma hierarquia entre os direitos, que não está na Constituição. Né? Então, isso vai contra também o espírito da Constituição. Finalmente, como eu falei também, o STJ vinha até o Marco Civil da Internet seguindo o modelo do Notice and Takedown. O Marco Civil da Internet veio e estabeleceu um regime que coloca a ordem judicial específica como referência. Né? Então, nesse sentido, houve uma melhora para as plataformas, porque o período de imunidade aumentou, mas houve uma piora significativa para as vítimas, né? Porque elas precisam encarar esse período que é maior de imunidade das plataformas e ficam obrigadas a obter uma ordem judicial específica para exigir das plataformas a retirada e depois a indenização. Né? Então, se houve uma piora para as vítimas, houve um retrocesso, e aí a gente tem uma violação ao princípio do retrocesso. Todos esses argumentos que eu mencionei aqui, eles existem desde o D0 do Marco Civil da Internet. E, a meu ver, eles já justificam uma declaração de inconstitucionalidade do artigo 19. Mas eu acho que a gente também tem que pensar um pouco no tempo que passou desde então. Né? E é muito fácil constatar que o transcurso do tempo desde 2014 mostrou que
as premissas que basearam a própria criação do artigo 19, elas simplesmente não se confirmaram, né? E, portanto, não justificam mais a preservação do artigo 19. E eu acho que esses elementos precisam também ser considerados nesse debate do STF, porque eu acho que eles reforçam esse status inconstitucional do artigo 19. Começando pela primeira premissa que não se confirmou. Como eu falei lá atrás, existia uma lógica de que se a gente adotasse um regime de responsabilização muito estrito, isso geraria nas plataformas um incentivo a fazer um monitoramento generalizado, né, dos conteúdos. E aí, por isso, se justificou a gente ter um regime mais brando para a gente justamente não incentivar esse monitoramento. A realidade é que esse monitoramento já acontece de forma massiva, né, todos os dias, a cada segundo. Isso começou a ficar muito claro, essa realização desse monitoramento, quando as plataformas começaram a lançar os seus padrões de comunidade. Cada um tem nome, um é padrão de comunidade, outro é guia de comunidade. Mas o fato é que essas políticas, elas são guias políticas que falam quais comportamentos e quais conteúdos são aceitáveis e quais não são aceitáveis nas plataformas, né? Então, basta ler, e o meu exemplo aqui é o do Facebook, mas o do YouTube também é bastante interessante. Eles trazem assuntos muito polêmicos e muito subjetivos, como, e aí vou dar um exemplo, assédio, bullying, incitação à violência, incitação ao suicídio, definem o que eles entendem por esses conceitos e estabelecem lá os conteúdos que, dentro de cada uma dessas categorias, são simplesmente proibidos e quais que não são proibidos, mas vão depender de uma análise caso a caso. Ora, não tem como implementar esse tipo de política sem que se faça, né, um monitoramento prévio. E as plataformas reconhecem que fazem esse monitoramento prévio, né? Isso aqui é um print da apresentação que foi feita pelo Google na audiência pública que aconteceu esse ano lá no STF, sobre esses casos que a gente está debatendo aqui hoje. E aí você vê, só destacando os números do Brasil. Em um ano, eles retiraram proativamente mais de 1 milhão de vídeos, né? Sendo que em um período de um ano também eles receberam menos de 2.000 ordens judiciais, né? E aqui o Google é só um exemplo. Outras plataformas que participaram dessa audiência apresentaram números bastante semelhantes. Então, vejam, eu não estou dizendo aqui que esse monitoramento não pode ser feito ou não deve ser feito. Eu acho que ele é feito até de menos, eu já vou chegar lá. Mas o fato é que a ideia de que um regime mais brando se justifica no sentido de prevenir ou evitar esse monitoramento simplesmente não se sustenta, porque esse monitoramento já acontece. Outra premissa que, enfim, não se confirmou aí com o passar do tempo. Um dos argumentos que as plataformas, que o legislador usou para adotar o artigo 19 e se mover do regime de notice and takedown para o regime de ordem judicial, foi que o regime do notice and takedown supostamente criaria o que eles chamam de uma indústria das notificações, né? E aí, do lado das plataformas, isso geraria esse estímulo a que eles removessem em excesso, né? Naquela lógica que eu mencionei, na dúvida derruba. Qual é a realidade disso? Isso nunca se confirmou na prática, gente. Tem um monte de estudos sendo feitos, artigos, livros escritos sobre esse chilling effect, né, que é como eles chamam, o efeito resfriador. Isso se mostrou um argumento muito mais retórico do que prático. Esse chilling effect, ele simplesmente não acontece. E aqui eu só dei um print de alguns artigos que falam sobre isso, né? E é um argumento que de fato é sedutor, ele é muito fácil de entender, mas o fato é que ele não acontece, né? Não tem nenhuma prova de que as plataformas se comportem de uma forma diferente em razão de um sistema de notice and takedown. Fora isso, ainda que a gente considerasse que existe esse incentivo, pouco se fala de alguns incentivos que existem que vão na direção contrária, né? E serviriam, no mínimo, para gerar um equilíbrio aí e informar o comportamento das plataformas diante de um conteúdo ofensivo. Primeiro, as plataformas podem ser responsabilizadas por uma moderação ou por uma derrubada injusta, e elas são processadas por isso, né? Então, o overblocking, que era o argumento, né, e queria se evitar, ele já não aconteceria porque elas poderiam ser responsabilizadas. E aí a responsabilização que eu estou falando é a comum do Código Civil, que sai do Código de Defesa do Consumidor, né? Mas o fato é que eles podem ser responsabilizados. E além disso, e talvez principalmente, as plataformas têm um interesse econômico na manutenção desses conteúdos, né? Então, o que a gente tem hoje é uma combinação de
o interesse econômico com um regime de responsabilização que vem se mostrando leniente, né, condescendente. E isso tem se mostrado também uma receita para a omissão das plataformas, apesar de todos os números que são apresentados. Quando eu falei do interesse econômico, por que esse interesse econômico existe? Essa tabela que eu estou mostrando aqui é uma tabela que foi apresentada pelo Mark Zuckerberg em 2018, numa carta que ele publicou no site do Facebook, falando sobre as dificuldades da atividade de moderação. E aqui você vê de forma muito clara que os conteúdos que sejam mais limítrofes, mais próximos de violar as políticas de comunidade, ou seja, os conteúdos mais violentos, mais gráficos, mais polêmicos, mais incendiários, são os que mais geram engajamento, são os que fazem as pessoas gastarem mais tempo nas plataformas. Qual é o problema disso? O modelo de negócio da plataforma é baseado em publicidade, né? Então, quanto mais engajamento, quanto mais tempo as pessoas gastam na plataforma, mais valioso vai ser o espaço publicitário dessa plataforma, né? E mais dinheiro a plataforma vai ganhar, né? Então, o que tem acontecido é a omissão das plataformas, porque mais engajamento significa mais dinheiro. Aqui é um estudo do NetLab, que é um laboratório de pesquisa que fica dentro da FRJ, que eles fizeram esse teste ao longo do período eleitoral, mostrando que de um universo grande de links que tinham sido denunciados pelo TSE e de fato rotulados como nocivos pelas agências de checagem que são parceiras do Facebook, metade desses links continuavam no ar, sem sequer uma advertência, um aviso, nada, né? E essa omissão aconteceu ao longo de todo o período, né? Não só do Facebook, mas enfim, de todas as plataformas que ofertam redes sociais. E a gente sabe onde é que desembocou essa omissão, né? A gente teve os lamentáveis atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O que é mais grave, depois desses atos de 8 de janeiro, que eu acho que deixaram muito claro para todo mundo que a gente tem uma questão a ser resolvida nesse mundo das redes sociais, as redes sociais continuaram se omitindo. Então, a Global Witness, que é uma ONG, fez um teste tentando postar conteúdo nocivo, né, conteúdo antidemocrático na plataforma, e elas conseguiram, sem muito problema, né? Então, existe, de fato, e isso tudo é muito documentado, uma omissão do lado das plataformas. Seria ruim se fosse só isso, mas é mais, né? O que a gente tem visto, isso também tem sido muito documentado em livro, enfim, artigos, materiais, as plataformas elas não só se omitem, muitas vezes elas atuam proativamente para viralizar e amplificar conteúdos que são nocivos, sempre naquela lógica de buscar o interesse econômico, né? Se mais engajamento quer dizer mais dinheiro, a gente vai deixar o que está gerando engajamento, e infelizmente o que gera engajamento é o que é mais problemático, violento, extremo. E não vai dar tempo de entrar aqui no ponto, mas o fato é que tem explicações psicológicas interessantíssimas que explicam por que o ser humano ele é tão atraído por esse tipo de conteúdo, né? Mas o fato é que isso acontece e isso gera mais dinheiro para as plataformas. Importante dizer aqui, eu não estou sendo leviana nessas afirmações de que as plataformas não só se omitem, mas agem proativamente para viralizar e amplificar o alcance desses conteúdos. Isso tudo é documentado, inclusive eu coloquei aqui no print para destacar, em 2021 a Frances Hogan, que era uma funcionária do Facebook, ela divulgou uma série de documentos internos do Facebook, mostrando, primeiro, que os colaboradores do Facebook já tinham identificado essa tendência dos algoritmos de favorecer e amplificar conteúdos violentos, extremos, gráficos. Mostrou documentos que evidenciavam que esse fato já tinha sido levado ao conhecimento da alta direção da empresa e mostrou que essa informação, esse dado foi ignorado, né, e que tudo continuou como era. Né? E aí, isso é o que diz aqui o trecho que eu destaquei da entrevista dela, o entendimento, que é quase intuitivo. Claro que não fizeram nada porque isso, enfim, poderia gerar um impacto no engajamento e, portanto, poderia afetar aí o faturamento do Facebook. Então, gente, assim, o quadro todo mostra o seguinte, isso é uma frase do Max Fisher. O Max Fisher é um jornalista do New York Times, que escreveu esta... Gente, é incrível. É uma obra-prima esse livro. Quem tiver a chance de ler é muito interessante. E a conclusão dele, depois de muito estudo, é que as plataformas, as redes sociais especificamente, elas têm reconfigurado o nosso cérebro, a nossa forma de se comportar. E aí, por causa disso, as redes sociais têm reconfigurado a própria sociedade. E, infelizmente, não para melhor, né?
E aí, falando só de Brasil, né, a gente tem muitas experiências fora do Brasil que são ruins e que precisam ser conhecidas, mas pensando só em Brasil, já que a gente está falando de um caso no STF, a gente tem uma série de movimentos muito prejudiciais à nossa sociedade e que cresceram, se organizaram e são fomentados nessas redes, né? Então, eu estou falando dos movimentos antidemocráticos que culminaram no dia 8 de janeiro, que eu já mencionei aqui. A gente tem o movimento terraplanista, é surreal eu falar isso, mas tem, né? E que reforça uma desconfiança das pessoas sobre a ciência, o que é muito triste. A gente tem o movimento negacionista, que fez com que muitas pessoas deixassem de tomar os cuidados devidos contra o Covid. A gente tem o movimento anti-vacina, né, que abrange não só o Covid, mas outras doenças, e as pessoas estão deixando de vacinar os seus filhos, né? Então, o Brasil, que tradicionalmente sempre foi uma referência em imunização, está deixando de ser, né? Então, o que a gente tem hoje é um quadro de redes sociais agindo de uma forma muito prejudicial à sociedade, e acho que isso tem muita relação com uma combinação muito perigosa entre um interesse econômico forte com um regime de responsabilização que é muito condescendente. Então, concluindo aqui, gente, estou acabando. Conclusões. O artigo 19, ele é inconstitucional na sua origem, né? Desde o D0 do Marco Civil da Internet, você tem argumentos para mostrar que esse artigo é inconstitucional, mas não bastasse isso, o transcurso do tempo mostrou que as premissas que basearam a criação do artigo 19 simplesmente não se confirmaram. Então, o Barenboim usa esse termo, né? Aconteceu um processo de inconstitucionalização. Então, isso também precisa ser considerado aí no debate do STF. Por último, uma pequena observação rápida, mas eu acho que não menos importante. Esse assunto das plataformas, ele não se encerra no debate do STF. Acho que o debate do STF é fundamental que aconteça logo. Se a gente tem uma norma que é inconstitucional, isso precisa ser visto, isso precisa ser debatido e precisa ser resolvido, né? Mas a regulação também precisa acontecer. A gente tem uma série de outras questões que precisam ser reguladas. Então, a gente está falando de necessidade de transparência, de dar autonomia ao usuário, a gente está falando de dever de cuidado. Nada disso vai ser resolvido no STF e precisa acontecer. Mas o debate do STF também precisa acontecer. Então, assim, o que eu acho é que essas duas frentes têm que correr em paralelo e são muito importantes para o nosso país. E era isso que eu tinha para trazer, gente. Obrigada. Obrigado, Andréa. Parabéns pela apresentação. João, você tem a palavra? Você quer falar no púlpito ou aqui? Tá bom. Bom dia a todos e a todas. Queria, antes de tudo, agradecer o convite da BPI para participar aqui do Congresso. Agradecer ao Zé Mauro e à Andréa a oportunidade de falar junto. Para mim é uma... de certa maneira, o raciocínio e o caminho que a Andréa nos propôs aqui é muito próximo da leitura que a gente tem hoje. Mas, antes de tudo, eu queria justificar minha presença aqui, né? A SECOM liderou, junto com o Ministério da Justiça, a definição de posição de governo sobre a questão de regulação de plataformas e estabeleceu uma série de contribuições para o relator Orlando Silva no âmbito do PL 2630 e trouxe também as suas posições para o debate no STF na audiência pública realizada no dia 28 de março. Então, de certa forma, o que eu trago aqui reflete uma posição de governo em relação a esses temas, ainda que eu não queira responsabilizar o governo por eventuais escorregadas minhas aqui. Então, entendam, vamos dizer assim, os méritos como méritos coletivos e os defeitos como defeitos individuais. Mas eu acho que eu queria retomar talvez a conversa a partir do ponto que a Andréa deixou e fazer sublinhar alguns elementos que me parecem importantes. Primeiro, do que estamos falando, né? Qual é o problema que está em cima da mesa, né? De certa maneira, a gente, a hora que olha para os casos que estão em discussão de repercussão geral, nos recursos extraordinários no âmbito da STF, eles estão localizados em questões que parecem bastante particulares, de a possibilidade ou não, ou a responsabilidade ou não da plataforma em agir, inclusive a partir de conteúdos que não são simplesmente conteúdos de terceiros, são fraudes na identificação do usuário e, na verdade, na definição do perfil dos usuários no âmbito das plataformas. Então, eu diria, na hora que você coloca a lupa sobre esse problema, você entende que ele tem uma nuance, e de certa maneira isso estava expresso naquela escala Likert aqui que a Andréa nos colocou em relação aos temas de responsabilidade, e eu acho que é sobre essa nuance que eu queria dedicar mais tempo. Primeiro, eu acho que o modelo atual, ele autoriza a omissão das plataformas.
e esse é um problema em si, porque elas são desobrigadas, na verdade, de agir contra conteúdos ilegais e nocivos num ambiente em que só elas têm condições de atuar. Quer dizer, nós não estamos falando da condição de outras forças ou outros atores, agentes econômicos ou agentes políticos ou agentes de segurança atuarem. Nós estamos falando de um ambiente absolutamente controlado pelas próprias plataformas. E isso significa que no modelo atual você não tem uma obrigação específica de zelo sobre esse ambiente, um ambiente que a gente gasta horas por dia, que a gente compartilha informações, troca mensagens privadas, faz debates públicos. Isso não significa, contudo, que elas não hajam. De certa maneira, os elementos que a Andrea trouxe da apresentação do Google no âmbito do STF mostra que elas atuam. Atuam, inclusive, eu acho que com um conjunto de preocupações bastante legítima e alinhada, de maneira geral, com a definição legal e preocupações, enfim, e princípios constitucionais. Então, acho que a gente não tem que discutir a condição ou não dela atuar, mas até onde elas atuam, se o que elas atuam é suficiente ou não para proteger e garantir direitos. Então, nada do que eu falo, quando eu falo que elas têm uma omissão autorizada, não significa que elas sejam absolutamente e completamente omissas. Significa que elas não têm parâmetros legais para até onde elas devem ou não atuar. Isso gera, do meu ponto de vista, uma sobreação em alguns temas e uma atuação em relação a outros. E, de certa maneira, o que a gente precisa é entender como é que a gente faz, que essa atuação esteja alinhada com as obrigações legais e constitucionais definidas no país. Acho que vale também lembrar que nós não estamos falando de meros intermediários na maioria dos casos, né? A gente tem julgados recentes aí no STJ sobre atuação, por exemplo, da OLX, sobre como mera intermediária ou não, até onde ela vai o papel, se há uma transação realizada na plataforma, perde-se a condição de mero intermediário, se não há e ela atua só como um classificados, essa responsabilidade não existe, mas eu acho que se a gente for olhar o que acontece nas redes sociais, é um ambiente de muita moderação, de muita promoção de conteúdo, e esse impulsionamento, às vezes orgânico, às vezes pago, ele é parte do negócio, do modelo de funcionamento. De certa maneira, nós estamos nas redes sociais porque a gente espera que elas façam isso, né? Nós não esperamos que elas sejam meras intermediárias, nós esperamos que elas atuem como, de certa maneira, organizadoras desse conjunto de conteúdo. Isso significa que, em última instância, elas são as responsáveis por definir o que cada um de nós recebe e o que viraliza, e que se elas já são responsáveis, inclusive pela publicidade, quer dizer, na hora que elas vão permitir, por exemplo, a promoção e impulsionamento de conteúdos pagos, elas fazem análise desses conteúdos, porque elas sabem que, em alguma medida, aqueles conteúdos podem ferir políticas próprias, mas elas não deveriam se eximir totalmente da responsabilidade por cuidar de evitar a ampliação de circulação de conteúdos considerados ilícitos na legislação brasileira. Então, veja, aqui eu acho que a gente começa a entrar um pouco na dimensão da nuance. Há casos em que há simplesmente uma postagem de terceiros, há casos em que essa postagem, na verdade, ou o questionamento se dá sobre a própria identidade ou fraudulenta, por exemplo, de um terceiro que se utilizou de um nome de terceiros para fingir uma outra identidade. Isso já aconteceu, isso está nos casos que estão no STF. A gente pode chegar num ponto em que, na verdade, nós estamos falando de um conteúdo impulsionado por elas mesmas e, portanto, promovido, né, alavancado por elas mesmas de forma orgânica, simplesmente pela ideia de que ele pode ter mais visualizações, ou ainda, no limite, um conteúdo pago, um conteúdo em que ela se torna, do nosso ponto de vista, sócia do conteúdo de terceiro no momento em que ela aceita um impulsionamento ou uma publicidade veiculada na sua própria plataforma. Ainda que essa opção tenha sido feita para proteger a liberdade de expressão, como disse André, e isso está expresso o texto da lei, ele traz essa justificativa no próprio artigo. Na prática, ela protegeu uma dimensão individual da liberdade de expressão e desprotegeu um conjunto de outros direitos, e num processo de desequilíbrio, do nosso ponto de vista, em relação ao sopesamento e nos casos de colisão de direitos fundamentais. Isso significa não só em relação a outros direitos individuais, mas também a direitos coletivos, o direito à saúde pública, né, o direito à manutenção da ordem democrática, no sentido de daquilo que se
inclusive está apontado no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e acho que isso foi alguns dos argumentos que a Andrea trouxe aqui, de certa maneira reverberam também ideias do professor Anderson Schreiber, que apresentadas na audiência pública do STF, e que eu queria retomar aqui. Primeiro, a transferência de um ônus de moderação ao judiciário. Quer dizer, uma parte do ônus de moderação passa a ser transferida ao judiciário e não é assumido pelas próprias plataformas nos temas mais delicados ou os temas que elas simplesmente não têm interesse. Outra, uma certa contradição que me parece bastante relevante. Nós estamos num momento em que há uma aceleração da informação e uma aceleração dos processos de comunicação. Essa aceleração gera danos muitas vezes irreparáveis ou de difícil reparação, e você contrapõe a essa aceleração o tempo do judiciário, que é um tempo, por natureza, mais lento. Ele não, é muito difícil, mesmo no âmbito eleitoral, a hora que você vai trazer a justiça eleitoral para atuar, ela muitas vezes não tem o tempo adequado para lidar com o debate acalorado que acontece no período eleitoral. Então, nós estamos falando de uma contradição bastante relevante aqui. Eu não vou reforçar alguns pontos que a Andrea já trouxe, mas, no fundo, dessa diferenciação entre direitos patrimoniais e direitos de personalidade, ou a própria privilégio de alguns direitos de personalidade ante a outros. Acho que o exemplo, vários de vocês aqui certamente são advogados da área de direitos autorais e sabem por um lado, existe essa, entre aspas, uma proteção especial, por outro também uma dificuldade, muitas vezes, na operacionalização disso tudo. Isso tem a ver com dificuldades outras, que daí é como se fosse um hiperlink que eu não quero abrir aqui, mas que tem a ver com o processo de identificação e responsabilização específico. De certa maneira, isso está também na apresentação da Andrea. Acho que o hiperlink do hiperlink seria a questão dos mensageiros privados e o incentivo à não responsabilidade moral nem legal, mas eu acho que aqui eu quero me concentrar e tentar chegar num caminho de o que a gente deveria fazer nesse cenário de desequilíbrio, né? E veja, eu acho que nós temos que pensar, justamente partindo do primeiro ponto da apresentação da Andrea, no sistema de responsabilidade como um mecanismo de incentivo. Portanto, se é um mecanismo de incentivo, nós precisamos pensar no que ele gera condição concreta de resolver, mas também nos vetores que ele reorganiza do setting, vamos dizer assim, dos sistemas, e pensar como é que você evita eventuais efeitos de silenciamento. Aqui talvez eu tenha uma pequena diferença com o André, porque eu acho que ele, ainda que ele seja um mito, ele existe, esse risco existe de silenciamento. O mito, eu digo, ainda que ele paire como uma certa uma questão maior do que eu acho que nós precisamos entender que em certa medida ele é real, mas também outros incentivos, e portanto acho que não é um bom caminho a gente simplesmente setar o sistema para uma dimensão de responsabilidade objetiva total das plataformas. Isso seria reconhecer ou de certa maneira apontar numa direção de responsabilidade editorial completa das plataformas pelo conteúdo que é veiculado ali. Isso, primeiro, é diferente do que a própria natureza do serviço. A natureza de ação das plataformas é uma natureza de intermediação e organização e moderação de conteúdo de terceiros, e isso geraria, do meu ponto de vista, sim, um efeito de silenciamento. A questão é como é que a gente lida com a gradação de tonalidades, que poderiam garantir arranjos, né, e produzir um melhor equilíbrio entre os direitos. Acho que a primeira questão é reconhecer que a responsabilidade sobre conteúdos pagos ou impulsionados deve ser maior. Do nosso ponto de vista, deve haver um nível de responsabilidade subsidiária em relação aos conteúdos onde há um investimento econômico específico de determinados atores, porque isso, de certa maneira, associa e torna a plataforma sócia desse conteúdo. Em segundo lugar, do nosso ponto de vista, nós devemos adotar mecanismos de dever de cuidado. O dever de cuidado, ele é um incentivo, na prática, aquele elemento que a Andrea aponta como ausente, que é um incentivo à prevenção. Eu preciso fazer com que, ao mesmo tempo, se notificado, eu atue rápido, mas se eu tiver simplesmente um balcão que recebe notificação e retira, meu sistema vai continuar gerando os mesmos problemas que eu gero. Então, você talvez deixe de ter um problema legal, jurídico, tão grande, mas você continua tendo os mesmos efeitos e danos,
e muitas vezes danos irreparáveis de difícil reparação. Nós estamos falando de coisas que, uma vez que entram no ar, em menos de 24 horas, eles causam, muitas vezes, a maior parte do dano. É como se fosse eu diria que para boa parte dos conteúdos que estão na internet é uma curva exponencial que começa alta e vai para uma cauda longa, né? A maior parte do dano, o impacto, é causado logo no início, onde esse conteúdo é postado. Então a noção de dever de cuidado é uma noção de que para determinados temas e bens jurídicos que a gente quer proteger com maior atenção, nós deveríamos estabelecer algum nível de obrigação de prevenção, ou seja, de você trabalhar combinada a um terceiro elemento, que é a avaliação de risco sistêmico. Aqui a gente toma essa dimensão emprestada da regulação do sistema financeiro e do próprio discussão de regulação ambiental para entender que algumas, pela própria natureza do funcionamento das plataformas, elas tratam e trazem riscos sistêmicos a determinados direitos e que precisam, portanto, atuar para mitigação e atenuação desses riscos. Ou seja, a gente não pode chegar numa situação em que ano a ano a situação piora. Nós precisamos fazer com que o mecanismo de incentivo legal e, ao mesmo tempo, a atuação regulatória sistemática gere vamos dizer assim, uma melhoria num sistema de proteção de direitos no ambiente online. Isso significa, portanto, trabalhar numa lógica responsiva, mas bastante focada nos riscos sistêmicos, sem que a gente crie qualquer tipo de regulação que tente dar um duplo twist carpado no modelo de negócio, mas que, por outro lado, reconheça, sim, que é preciso estabelecer salvaguardas de interesse público nessa dimensão que hoje não estão estabelecidas. É nesse sentido que vai o PL 2630 e é nesse sentido que nos parece bastante importante a aprovação, inclusive antes do julgamento do STF, para que o Congresso dê uma resposta a esse problema com a nuance e digamos assim, e o enfoque preciso e que a gente não dependa de uma avaliação de constitucionalidade ou de interpretação conforme do próprio STF nesses temas. Acho que esse é o foco que nos parece mais promissor, mais capaz de promover um melhor equilíbrio de direitos e, de certa maneira, proteger ao mesmo tempo, né, combinar essa dimensão de proteção de modelo de negócio com equilíbrio de proteção de direitos fundamentais protegidos pela Constituição e que devem ter na legislação um instrumento de resguardo eficiente. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. João, obrigado pela sua apresentação fantástica, abordou o tema difícil com profundidade. Eu acho que o nosso painel aqui cumpriu o papel de transmitir a vocês uma visão muito democrática e diversa de todos os argumentos que estão na mesa e das dificuldades de cada aspecto. E eu acho que foi muito interessante ouvir ambos. E vale também o registro aqui dos que estão nos acompanhando online, também dando os parabéns para vocês. Eu vou aqui me valer da minha posição de moderador para fazer um contraponto, dizer para vocês que eu entendo esses argumentos pela inconstitucionalidade, alguns deles bastante interessantes. Eu acho que o assunto vem sendo discutido no mundo inteiro, como eu mencionei. Mas a impressão que eu tenho é que a gente analisa aqui exclusivamente pela patologia, né? A gente analisa os problemas que de fato existem e a gente deixa de considerar muitas vezes o aspecto positivo que essa liberdade de expressão, da maneira como colocada no Marco Civil da Internet, ela proporciona para a sociedade. Conteúdo que chega a lugares remotos, conteúdo que se torna extremamente acessível para a população de maneira gratuita. Como seria o dia seguinte de uma responsabilização mais agressiva dos provedores? Será que esse conteúdo de fato se tornaria acessível? Será que as plataformas não teriam uma postura mais conservadora, como o João falou, o silenciamento? Você mencionou o chilling effect, né, André? E isso me preocupa demais. Eu acho que o artigo 19 ele faz um equilíbrio adequado, obviamente com espaço para ser aprimorado, talvez as próprias plataformas, talvez de uma maneira conjunta, mas me preocupa muito o caminhar para uma inconstitucionalidade que possa tirar os aspectos positivos que a gente tem da internet hoje. É isso que me preocupa, mas, de novo, estamos aqui num debate democrático, cada um tem a sua visão, com seus pontos de vista. Fiquem à vontade se quiserem comentar, algum comentário adicional. Eu queria abrir para a plateia, para perguntas, enfim, certamente teremos aqui alguma... Alguém tem alguma pergunta? Zé Eduardo Pieri. Parabéns, João, parabéns, Andréia. Minha pergunta, Andréia, como eu prometi, é para você.
Ontem, na palestra de almoço, o ministro Luiz Roberto Barroso falou da questão que ele citou como uma solução para a discussão que nós temos, a autorregulação controlada. Eu queria saber dos dois suas visões. Você acha que essa é a solução, esse é um bom caminho a seguir, ou se a discussão da responsabilidade tem que cair mesmo para o judiciário, que é o poder revestido de tomar esse tipo de decisão e conduzir a sociedade com uma questão tão importante quanto essa? Obrigada, Zé Edu, pela pergunta. Não, eu gosto dessa ideia da autorregulação regulada. Eu acho que é muito importante. Eu acho que não dá para contar com o judiciário por uma série de motivos, né? Mas talvez a maior delas seja a questão da velocidade. Né? A gente não pode ter o judiciário como uma referência para ter as medidas que a gente precisa, porque a gente não vai conseguir isso. Então, eu não me oponho, não. Eu acho que é uma decisão, é um caminho que é bom e talvez seja o mais recomendável nesse momento, considerando aí todas as dificuldades, especialmente no Brasil, né, com o nosso judiciário especificamente, que é um judiciário que tem muitas outras questões para olhar. Eu acho que a gente desafoga e eu acho que melhora o amparo da vítima também, né, que precisa ali de uma assistência rápida. Então, eu acho que é um caminho é o caminho a ser seguido, na verdade. Eu acho... A nossa perspectiva é a seguinte: eu acho que para a avaliação de conteúdos individuais, a autorregulação regulada é o melhor caminho. Mas ela deve vir associada a uma regulação, nos termos do que agora se inicia na União Europeia, que o órgão regulador tem uma capacidade de atuar sobre riscos sistêmicos, sobre o dever de cuidado, portanto, sobre os processos. Ele vai avaliar não conteúdos, mas ele vai avaliar procedimentos e processos das empresas. Acho que se você combinar uma alteração e um ajuste no regime de responsabilidade, a autorregulação regulada em relação a conteúdos individuais e uma regulação em relação a processos e procedimentos, você consegue abordar o problema na complexidade que ele tem e enfrentar alguns desses riscos que eu acho que o Zé Mauro colocou aqui e que são reais. Né? A gente não pode tirar os riscos da mesa. Né? A gente não pode dizer que todo mundo tem certeza do que vai acontecer no dia seguinte. Eu tenho certeza do que acontece hoje. E eu acho que ele é suficientemente problemático para que a gente busque alterações. Como é que a gente faz que essa alteração não seja um remédio mais forte, ou não seja uma dose que vá gerar efeitos colaterais nocivos? Acho que nós vamos ter que encontrar esse equilíbrio. Em certa medida, eu acho, inclusive, que no momento em que a gente trabalha, por exemplo, o dever de cuidado específico para 7 elementos ali que a gente coloca na proposta que está no 2630, ou que traz a dimensão de avaliação de risco sistêmico como centro de gravidade, vamos chamar assim, da conversa, você permite que esse sistema vá se ajustando. O próprio ministro Barroso, a posição dele, ele tem reiteradamente, eu tenho ouvido ele falar em vários fóruns, ele é uma posição que vai muito além dessa dimensão da autorregulação. Né? Ele coloca que para uma parte desses sistemas onde há ilegalidades, ele já tem que ter uma obrigação de tirar imediatamente, sem notificação. Em alguns casos, é como se ele tem uma gradação. Alguns elementos justificariam uma atuação direta sem necessidade de notificação, outros uma atuação imediata assim que notificados, e outro mantendo o mecanismo do artigo 19 do Marco Civil, como se fosse ele chama isso de regra geral, mas eu ousaria dizer que o que ele coloca nas exceções é quase 40% da conversa. Então, eu acho que de maneira geral, talvez a melhor resposta seja: temos que encontrar soluções que sejam igualmente complexas em relação à complexidade do problema. Acho que a gente tem tempo mais para uma pergunta. Tem alguma pergunta a mais? Acho que não. Ali atrás. Bom dia a todos, parabéns pelo painel, muito boas, excelentes pontos, né, que foram levantados. Só vou aqui talvez compartilhar um pouquinho de uma perplexidade que existe em relação ao advogado de propriedade intelectual, que é essa questão do direito autoral. Ele está fora, né, da aplicação do caput do artigo 19,
né, e os outros direitos de propriedade intelectual não. Né? A gente sabe que isso aconteceu em função, né, quando o Marco Civil foi promulgado, se existia aquele debate sobre a mudança da lei de direitos autorais, que nunca vem, né? Ou seja, a gente tem uma lei de direitos autorais de 98, quando a internet ainda estava ali, né, se iniciando. Então, essa complexidade no dia a dia da nossa prática, né, ter essa mudança, essa diferença em relação aos direitos é algo realmente muito complicado, e queria saber a opinião, né, de vocês sobre essa questão, e talvez até do Zé Mauro também, que também é um advogado atuante aí na área. Bom, eu sou o menos advogado aqui e vou dar isso como palpite. Eu acho que a dimensão dos direitos autorais, ela tem uma razoável objetividade na avaliação, e de certa maneira, pelo contexto político, ela entrou como exceção por conta do excesso, enfim, né, de pirataria, dessas coisas. Acho que a discussão de marcas e de patentes, ela também é um problema, e não só isso em relação... Na hora que a gente toma a dimensão dos direitos de personalidade, até de fraude, eu acho que o nível de leniência à fraude que a gente está é muito alto na internet. Acho que, inclusive, isso tem afetado a população. Eu sei que isso escapa da discussão de propriedade intelectual, mas muitas vezes ela está relacionada à dimensão de propriedade intelectual, numa tentativa de se utilizar de uma marca para fazer, enfim, tentar ludibriar os usuários. E acho que especialmente nesses casos, quando há um risco de dano amplo, né, e deveria ter uma proteção maior. Me parece que é um dos temas em que justificaria um nível de notificação e retirada imediata, sem necessidade de ordem extrajudicial, de ordem judicial. Acho até que os exemplos dos recursos extraordinários são bem singelos, assim, uma coisa meio quase prosaico. Eles mostram o tamanho do problema que a gente vive e, sem dúvida, como você apontou, isso esbarra em outras dimensões de propriedade intelectual que vão além do direito autoral. Não, eu faço aqui assim, a gente foca muito nessa diferenciação que eles fazem entre o direito à intimidade sexual e os outros direitos fundamentais, mas a gente tem essa mesma questão na propriedade intelectual de fato, né? E eu acho que é só mais um elemento que mostra o quão esdrúxulo é, na verdade, esse artigo 19, né? E talvez mais um motivo para ele ser revisto, porque essa diferenciação gera até uma dificuldade de operacionalização, né? Então, eu acho que é algo que tem que ser levantado. É pouco levantado, porque tem a concorrência dos direitos fundamentais, que acabam sendo muito foco, né, da discussão do artigo 19. Mas é uma questão muito relevante, assim. Eu acho que não faz sentido hoje você fazer esse tipo de diferenciação para criar regimes de responsabilização diferentes, né? Eu acho que faz sentido para dever de cuidado, por exemplo, a gente eleger certas questões mais graves, mas para regime de responsabilização, a gente vê que não faz sentido você criar vários, e aí para cada conduta você tem um regime de responsabilização, sendo que, inclusive, um é muito mais protetivo do que o outro, né? Então, você gera essas situações complexas que não teriam por que existir, né? Essa é uma pergunta super boa, já que foi para mim também. O que eu tenho visto no dia a dia é que as plataformas têm se sofisticado para criar sistemas próprios, cada qual com a sua funcionalidade, para rapidamente reagir a pedidos de remoção de conteúdo falso, de imitação de marca, de eventual violação de contrato de distribuição. E eu gosto dessa abordagem. Eu acho que o mercado, ainda que haja problemas, como ambos aqui ressaltaram, eu acho que a reação do mercado, das empresas, de uma maneira mercadológica, com uma abordagem concreta para resolver o problema, é a melhor. Eu prefiro esse caminho do que a regulação e a responsabilização. E eu acho que isso vem funcionando, vem se desenvolvendo, várias plataformas fazem isso de uma maneira muito ágil. E eu acho que é do interesse delas, no fim das contas, oferecer uma plataforma segura para o consumidor, com produtos que não sejam contrafeitos, com produtos adequados, com produtos que sejam seguros, é do interesse de todas elas. Obviamente isso não acontece com a velocidade necessária, muitas vezes, há um caminhar, né, há um amadurecimento das soluções, mas o que eu vejo é uma movimentação das plataformas nesse sentido, com necessidade de ajustes, com necessidade de diálogo, mas eu acho que a solução passa por isso. Pessoal, queria agradecer demais a presença de vocês, a atenção aqui no nosso painel. Queria agradecer de novo ao Andréa, muito obrigado. Ao João também, extremamente interessantes as apresentações. E vamos aproveitar o finalzinho do nosso congresso hoje à tarde. Obrigado.